Olá pessoal do sexto ano, tudo bem? Agora vocês vão pegar a apostila de geografia para a gente estar fazendo a correção das atividades da página 28 e da página 36. Depois vocês vão pegar o livro de atividade, o caderno de atividade, para a gente também corrigir as questões que foi pedido do caderninho, que a gente ainda não corrigiu, tá bom? Primeiro a gente vai lá para a apostila, então, na página 28, vocês teriam que ler um texto, Esse texto aqui falando a respeito do Brasil, por que não ocorre grandes terremotos e grandes erupções vulcânicas. Após ler esse texto aí, tinha algumas questões, A primeira questão lá, que informações sobre o Brasil o texto apresenta? Então, o texto apresenta o quê? Sobre a localização, onde está localizado o Brasil, que ele está localizado na placa sul-americana. Por isso, não acontece grandes terremotos, Os terremotos que acontecem são de baixa intensidade, então a gente quase não sente, A atividade vulcânica também no passado já ocorreu, mas muito, vamos dizer assim, remota, Não foi nada de grande intensidade, tá? Então o texto trata-se de informações sobre esse respeito à localização do Brasil, tá? Qual a explicação geológica? 2, tá? Para o fato de no Brasil não haver terremotos intensos ou erupções vulcânicas. É o que a gente tinha acabado de dizer, Não ocorre por quê? Porque a localização do Brasil está no centro da placa sul-americana. Então, ele está afastado das bordas onde ocorrem os terremotos. Número 3. Que evidências associadas a um passado geológico explicam a ligação do Brasil com o continente africano? Quando se fala em aproximação, vamos dizer assim, em associação, como que estavam ligados, vamos dizer assim, a gente fala em terras, em resultado de derramamento de lava, que ocorreram no período lá no Jurássico, no Cretáceo, na Bacia do Paraná. Há registro de derrames semelhantes da mesma época, vamos dizer assim, que aconteceu no Brasil, na Bacia do Paraná, aconteceu também na Namíbia, no sudeste da África, Então, isso pode ser o quê? Uma associação geológica, que explica que as terras férteis que existem no Brasil, na região ali da Bacia do Paraná, na região do sul do Brasil, é o mesmo, da mesma época, vamos dizer assim, que do derramamento também que aconteceu na região da Namíbia, na África, tá? Número 4. Qual foi o resultado de um dos últimos episódios de vulcanismo registrado no território brasileiro? Foi a formação da ilha de Trindade, a leste do Espírito Santo, Esse foi um dos últimos episódios, com recorrência de vulcanismo, tá? Vamos então lá para a página 36, ainda da apostila, tá? A hora do estudo lá então na página 36. Letra A. Qual que é a diferença fundamental entre a atuação dos agentes internos e dos agentes externos do relevo sobre a superfície terrestre? Enquanto os agentes internos tendem a formar novas áreas emersas e renovar a crosta terrestre, os agentes externos, eles desgastam a litosfera, rebaixando as altitudes e transportando o material para as porções mais baixas. Então, os agentes internos, eles estão agindo internamente, no interior do planeta, E os agentes, claro que vai poder modificar a crosta terrestre, sim, em decorrência dos movimentos internos, mas os agentes externos eles vão estar desgastando a parte externa da crosta terrestre, ou seja, a litosfera, tá? Letra B. Explique o que é intemperismo. É o processo de desagregação dos minerais que formam as rochas, de separação dos minerais que vai formando rochas. Letra C. Qual que é a diferença entre intemperismo químico e físico? O químico ele é causado pela água, que dissolve os minerais componentes das rochas. Já o físico ocorre, por exemplo, pela ação do impacto entre outros blocos rochosos, o impacto de uma rocha com a outra, a mudança de temperatura,
de dia e de noite, ou seja, do calor e do resfriamento das rochas. Então, pode causar fraturas, né, e desagregação dos minerais. Então, o intemperismo químico, ele é mais causado pela água, né, por dissolver os minerais existentes nas rochas. E o físico é mais por temperatura, por mudança de temperatura, né, e por impactar uma rocha na outra. A letra D. Qual tipo de intemperismo pode ser causado por agentes vivos, como os animais e vegetais? É o intemperismo quando a gente fala em ocorrido pelos seres humanos, o biológico, vamos dizer assim, né? Os promovidos pelos seres humanos, tá? Tanto o intemperismo físico quanto o químico podem ser promovidos pelos seres humanos, tá? Que no caso vai ser o intemperismo biológico. O que é erosão? É o processo de desgaste causado à porção externa da litosfera, ou seja, fora da litosfera, né, por agentes como chuva, vento, mar, geleiras, etc. Por que a erosão pode ser um grande problema para a agricultura? Ela é responsável pela perda do solo por meio da formação de ravinas ou vossorocas causadas pela água das chuvas. É um tipo de erosão, as quais dificultam o cultivo. Então, muita chuva vai fazer com que nutrientes vá embora, vamos dizer assim, por causa de erosões, né? Arrastar muita chuva vai fazer com que a parte superficial ali da terra vá embora, muitos nutrientes vão embora, formando grandes buracos, né? Grandes erosões, que são chamados de ravinas e vossorocas. Agora, verdadeiro ou falso? A temperatura do interior da Terra é mais elevada do que a temperatura superficial, elevando-se à medida que a profundidade aumenta? Interior, claro que sim, né? A temperatura do interior da Terra é muito mais elevada do que a superficial. O movimento que o magma realiza no manto terrestre é chamado de vulcanismo? Não. O movimento que o magma realiza no manto é chamado de correntes de convecção. Vulcanismo é quando ele está saindo, né? Quando a lava está saindo, tá bom? Então, essa é a parte da apostila. Agora, nós vamos voltar lá e a gente vai no livro de atividade, né? Ou no caderno de atividade. Então, vamos lá. Só um pouquinho. No caderninho de atividade de geografia. Só um pouquinho que a gente vai chegar lá. No livro de atividade, a gente vai para a página 4. Na página 4, a gente vai fazer o exercício 1, né? Vocês fizeram, né? O exercício 1 da página 4. Então, era para vocês relacionarem. A camada mais quente, sólida, constituída de níquel e ferro, qual que é? O núcleo interno, tá? A camada sólida, pouco espessa e que sustenta a vida é a crosta terrestre. Dividida em placas que movem continentes, oceanos, abrange a crosta e uma parte superior do manto é a litosfera. Camada formada de ferro e níquel em estado líquido por conta das altas temperaturas, o núcleo externo. Camada composta de magma, material incandescente em estado viscoso que apresenta fluidez, é o manto, tá? Na página 2, na página 5, desculpa, atividade 2, tá? Na página 5, ó, atividade 2, que era para vocês colocarem, né, quais os nomes das camadas. Então, a camada que nós vivemos, ou seja, né, a camada superficial, crosta ou crosta terrestre. Depois dela vem o manto superior, depois o manto inferior, depois o núcleo externo e depois o núcleo interno, tá? Confere aí todas essas atividades, tá? Toda essa correção das atividades aí. E na próxima aula a gente vai começar com um assunto novo, tá?
falando sobre a litosfera e a sociedade. Até breve.